filho do destino. Gohan Moiran deixou a arena do Império com a cabeça erguida. Muito bem? Hidebak. Seus instrutores disseram a ele enquanto ele caminhava para fora do portal. Lá dentro, aqueles que desistiram de seus sonhos, sentaram-se segurando suas cabeças em suas mãos, alguns soluçando, alguns olhando para o chão ou para o espaço, alguns sentaram-se em bancos ou em cantos ou apenas caíram contra a parede. O que eu faço agora? Era um refrão comum entre eles. O que eu faço agora? Era um refrão semelhante daqueles que triunfaram, daqueles que ergueram a cabeça após enfrentar o desafio do combate e saíram sob os aplausos da multidão. Gohan assentiu silenciosamente para seus instrutores, sem precisar dizer mais nada, ele simplesmente se aproximou de um balde de água, pegou e despejou sobre sua cabeça, lavando areia e suor na grade abaixo de seus pés, que levaria ambas as coisas para os esgotos. O que eu faço agora? Gohan se perguntou. E não pela primeira vez, ele coçou a parte de trás da cabeça, seu cabelo branco farfalhou ao seu toque, estava encharcado com a água que substituiu seu suor, e agora estava pelo menos frio ao toque. Outros graduados vitoriosos do programa de arena estavam enchendo o lugar, incluindo o casal improvisado que havia formado um vínculo no meio da luta e se tornado um favorito instantâneo da multidão. Acho que devo ir parabenizar meus camaradas, isso serve para um que vem a seguir, pelo menos por enquanto. Gohan raciocinou e foi até seus amigos, apenas para um mensageiro vestindo roupas amarelas brilhantes para que pudesse ser facilmente identificado, entrar na sala por uma porta lateral e se aproximar. Ele era um jovem magro com um boné simples que caía em volta das orelhas e descia pela parte de trás da cabeça, mas parava na frente, bem na testa. Eu estava procurando por você, tenho algo que devo entregar, apenas em suas mãos, agora vamos ver aqui. Ele enfiou a mão numa bolsa, tirou uma pequena carta com um selo vermelho e estendeu para Gohan. Parece que é isso, tenho que ir. Ele então se curvou educadamente e partiu. Que jovem estranho. Gohan pensou brevemente e quebrou o selo para abrir a mensagem. Para Gohan Moiran. Por anos você se pressionou além dos limites de sua resistência, esforçando-se para se preparar para o exato momento que chegou até você hoje. Para celebrar a conclusão de sua meta, você está cordialmente convidado para a Arena de Nazarick para exibir suas habilidades diante de Sua Majestade e receber sua recompensa por sua realização. Se você aceitar esta oferta, vá imediatamente para o camarote do Imperador, com a expectativa da sua chegada. Cocitus. Gohan leu a mensagem de novo e de novo. A única indicação de emoção em seu rosto foi uma contração no canto de um olho escuro. Por que eu não poderia ter recebido esta mensagem antes de me molhar? Ou talvez depois de tomar banho e me trocar? Ele bufou e revirou os olhos. Oh, bem, espero que Sua Majestade entenda se eu estiver menos do que limpo neste exato momento, e suponho que estarei ficando sujo na arena de qualquer maneira. Ele deu de ombros e empreendeu uma caminhada rápida pelo longo caminho até o caminho subterrâneo, saindo pela entrada privada para combatentes e seguindo em direção às escadas que levavam diretamente ao camarote do Imperador. Um único guarda estava de guarda, vestido com a armadura da religião do Estado, simples e prática cota de malha preta, armado com uma espada e um arco curto. O guarda de aparência saudável era apenas um pouco mais velho que o próprio Gohan. Espero que esta carta seja o suficiente para me fazer passar, pensou ele enquanto se aproximava do jovem, que o olhou rapidamente. Você deve ser Gohan, suba. O guarda fez um gesto com o polegar por cima do ombro, subindo as escadas atrás dele. Espere, como você? Gohan perguntou, brevemente surpreso. O guarda olhou para ele como se ele fosse estúpido, um olhar torto e um bufo que poderia muito bem ter sido tirado do próprio Gohan apenas alguns minutos antes. Você está falando sério? Quantos adolescentes de cabelos brancos e olhos pretos estão correndo pela arena com armaduras? O olhar pálido de Gohan não fez nada para esconder o leve toque de rubor envergonhado em sua bochecha e ele esfregou a parte de trás da cabeça um pouco envergonhado. Certo, certo. Essa foi uma pergunta idiota, eu acho. Muito. O guarda concordou com um sorriso agradável e um aceno brusco. Agora vá, tem alguém esperando por você. É claro. Gohan disse e começou a correr pela longa e estreita passagem, sua sombra projetada contra ambas as paredes por pedras luminosas opostas que iluminavam o caminho.
e ele logo chegou ao topo. Ele não ficou surpreso com quem encontrou esperando por ele, Lady Chautiar. Ele se curvou profundamente. Bem, o escolhido já está crescido. Ela parecia divertida, com um rubor falso e a mão na bochecha enquanto balançava a cabeça. Para onde vai o tempo? Ela o provocou pela milésima vez e ele teve a decência de rir. Atrás de mim, do jeito que sempre acontece, você não vai oferecer uma noite com uma de suas servas vampiras como presente de formatura, vai? Gohan piscou para o monstro que ele pensava ser uma tia, como Lupus Egina ou Cezé. O pensamento passou pela minha cabeça, afinal você é um homem jovem agora, você deveria saber algo sobre como agradar o sexo oposto, ou o mesmo, se preferir. Chautiar respondeu de forma bastante racional. Você pode estar certa, mas por enquanto. Lady Chautiar? Ele perguntou e se curvou em deferência ao monstro diminuto e de aparência delicada. O portal se abriu, e por ele eles passaram, saindo do reino do homem e dos animais, e entrando no reino divino de Nazarick. Para a surpresa de Gohan, ele apareceu imediatamente na arena, onde Cocytus e Sebas o esperavam. Antes mesmo que ele pudesse cumprimentá-lo, o guardião em setoide azul gelo sacou uma espada do ar e a estendeu em sua direção. Gohan estendeu a mão firme e silenciosa, com feições firmes e colocou a mão no punho. Professores. Ele disse enquanto se afastava, ainda de frente para ele, sem querer dar as costas para o guardião ou para o mordomo-chefe. Sebas balançou a cabeça, a expressão severa que ele sempre usava não havia mudado, mas o pequeno embaraço em sua voz sugeria mais abaixo da superfície. Depois de hoje, não mais, você não será mais nosso aluno, jovem, você será um homem, seu próprio homem, com seu próprio propósito, seja aqui ou lá fora, mas será seu. Senhores, isso pode ser verdade, mas vocês sempre serão meus professores, sempre significam o mundo para mim, e sou muito mais grato do que vocês jamais poderiam saber. Gohan piscou seus olhos escuros enquanto falava, e tomou posição. Nós sabemos, vimos seu esforço, é assim que sabemos. Cocytus respondeu e sacou sua própria espada. Gohan levantou uma sobrancelha branca. Vocês sabem que não sou nem de longe forte o suficiente para derrotar um de vocês, não. Eu não vou nem fazer um arranhão em um, muito menos enfrentar vocês dois. Não é esperado que você faça isso. Chautiar disse alegremente enquanto flutuava em direção ao camarote onde o Rei Feiticeiro e Albedo estavam sentados. Vá em frente, rapaz, vá em frente. Ainz disse energicamente com um aceno majestoso de sua mão esquelética, mostre-me no que esses anos de trabalho transformaram você. Chautiar sentou-se delicadamente à esquerda de Ainz, e Gohan imediatamente se ajoelhou e abaixou a cabeça. Como meu senhor deseja. Gohan gritou e quando Cocytus ergueu sua espada, Gohan imediatamente partiu para o ataque. Diferentemente da maioria de seus pares, que buscavam intimidação por meio de gritos de guerra, Gohan estava em silêncio, seus pés pressionaram as areias da arena de Nazarick, afundaram e espalharam os muitos grânulos como um respingo seco. Sua espada longa estava nivelada com seu rosto, ele se inclinou para correr, suas pernas esticadas sobre o chão aberto. Nenhum som passou por seus lábios, seus olhos negros como carvão estavam focados em seu alvo. Professores. Agora oponentes transformados que ele nunca poderia esperar vencer. Cada passo e cada grão de areia sagrada neste lugar sagrado era uma lembrança. Ele tinha quase certeza de que havia comido uma polegada dela ao longo dos anos. Bom, mas você hesita, hesitação mata. Sebas disse enquanto colocava um pé no peito do jovem Gohan. Perca sua espada, perca sua vida, amarre a espada deles, a vida deles pode ser sua. Cocytus disse enquanto habilmente afastava a espada de Gohan com um movimento trivial de seu pulso. No presente, o coração de Gohan estava pesado, sua respiração era leve, mas sua respiração era rápida, mas parecia tão lenta quanto a areia escorrendo de uma ampulheta, um gotejamento constante e estável que parecia uma eternidade. Conforme ele se aproximava, ele desviou de seu curso reto e foi direto para o mordomo de aço. Ele levantou sua espada, apenas para jogá-la no ar e trazer um golpe de palma com que, em direção ao plexo solar de Sebas, ele foi rebatido para longe. Mas antes que um golpe de acompanhamento pudesse acertar, o jovem aventureiro já havia se agachado e ido direto para o joelho.
Não demorou muito para reconhecer o que estava acontecendo. Cocytus me espera. Sebas se segura, muito, sem contra-ataques, apenas esquiva e desvio. Gohan reconheceu quando a espada que ele havia atirado no ar desceu novamente, seus dentes cerrados com força para conter a vontade de soltar um grito de guerra. Ele pegou a lâmina pelo punho e girou para golpear o lado de Sebas, apenas para descobrir que seu oponente tinha pisado além do alcance dela, então para dentro, e finalmente Gohan sentiu o golpe em seu ombro e seu lado. O ar passou por todo o seu redor enquanto ele navegava através dele com a força do golpe. E ele quicou sobre as areias por uma dúzia de pés antes de rolar para ficar de pé. Dor surda, ele murmurou e a dor desapareceu. Sebas já estava recuando, e Cocytus veio à tona. Ótimo, você segurou sua espada. Cocytus elogiou o jovem, mas Gohan não perdeu tempo em reconhecer. Mais rápido, tenho que ir mais rápido. Ele gritou dentro de sua cabeça, seu cabelo branco arrastando-se levemente atrás dele. O melhor da sua classe não é nada em um mundo onde o poder como o deles existe, mas você pode fazer uma coisa. Só posso esperar deixá-los orgulhosos. A espada de Gohan voou rápido o suficiente diante dele, de modo que não passou de um raio prateado, e ainda assim Cocytus, com seu corpo enorme e uma única lâmina longa, foi mais do que suficiente para simplesmente afastar o melhor de Gohan como se não fosse nada. Seus olhos negros dispararam para todos os lugares a princípio, até que se acalmaram e ficaram firmes, absorvendo a totalidade do monstro. Suas mãos e pés se moveram por conta própria. Ele sentiu seu braço começar a sangrar onde a espada de Cocytus havia desferido um golpe superficial. O sangue úmido e pegajoso pingou e se juntou à memória dessa luta nas areias eternas sob seus pés. Gohan começou a recuar, seu jogo de pés estava sendo testado. Ele sentiu a presença à sua esquerda antes de vê-la e instintivamente arqueou o corpo para trás na altura da cintura. Um punho que o teria feito voar com um soco no queixo passou pelo ar, e Gohan, em um momento de desespero, deu um soco no cotovelo do braço atacante. Eles estão lutando comigo como se estivessem em fileiras de ferro, ou de ouro, na melhor das hipóteses, se eu estiver sendo extremamente generoso comigo mesmo. Gohan raciocinou com sua calma sobrenatural. No entanto, seu raciocínio parou quando ele sentiu seus pulmões quase colapsarem quando dois golpes repentinos o fizeram voar para trás. É um lindo céu noturno lá em cima. Ele conseguiu pensar enquanto seu arco se afastava de onde estava, atingiu o pico e começou a declinar. Ele pousou e deslizou por uma dúzia de pés, espalhando areia como água foi espalhada como o rastro de um barco em movimento rápido. Quando ele finalmente parou, tudo o que o melhor da classe pôde fazer foi gemer e tentar levantar uma espada com dedos tão sem nervos e um braço tão machucado que ambos simplesmente desabaram. Do camarote, uma longa e lenta batida começou a soar. A estranheza de ouvir carne onde só havia ossos havia deixado de incomodar o jovem há muito tempo. Em vez disso, ele sentiu apenas gratidão e um crescente senso de orgulho. Esse orgulho redobrou quando foi rapidamente seguido pelos ruídos de aplausos educados dos guardiões que observavam. Sebas se aproximou do jovem ofegante e gemendo que não conseguia ficar de pé sozinho, tirou uma poção de um roxo profundo e despejou sobre o peito do garoto. Gohan conseguiu levantar lentamente uma mão, areia grudada em sua carne em tal quantidade que ele se perguntou se não acabaria levando mais 1 centímetro do chão da arena com ele quando saísse. Ele fez um sinal de positivo muito lento, e soltou uma tosse seca por vários momentos antes de começar a se levantar. Ele fez isso em parte pelo uso de sua lâmina. Assim que ele se levantou o suficiente, a espada em sua mão cravou a ponta na areia, afundando vários centímetros antes de parar. Ele segurou o punho com os punhos sobre a base vertical e permaneceu em uma posição ajoelhada. Ele manteve a cabeça abaixada, de frente para o rei feiticeiro. Ao meu Salvador, ao Salvador da minha mãe e ao Deus deste mundo, eu prometo minha vida, minha alma, minha espada, minhas mãos e meu trabalho. Assim como minha mãe se ajoelhou em gratidão antes de entregar sua vida à sua glória, eu também o farei, se me for pedido, e se não me for pedido, então, enquanto eu viver, sua vontade será meu trabalho, eu sou seu aventureiro. Deus dos deuses e Rei dos reis. Esse é um juramento pesado que você me faz, Gohan Moira, tem certeza de que pode suportar esse peso? Ains perguntou ao jovem de sua posição no Alto Dias, um juramento como esse matou sua mãe em Crossroads. E também salvou muitas vidas.
Gohan apontou sem levantar a cabeça. Eu me aventurarei pelo mundo e carregarei sua glória comigo. Eu honestamente não sei se sou forte o suficiente para fazer o que eu disse. Gohan admitiu com alguma hesitação. Eu só sei que eu não existiria sem você. Minha mãe não teria vivido tanto quanto ela viveu. Tudo o que eu tenho por sua causa. Meus cabelos brancos, meus olhos pretos, minhas bênçãos inesperadas, vieram de você. Bênção da escuridão. Albedo disse e tocou brevemente a barriga vazia de seu próprio corpo, um desejo renovado e uma lembrança de uma profecia ainda a ser cumprida, e havia um indício de que ela estava ajoelhada na areia abaixo. Ele está mais certo do que imagina, seu cabelo branco é da cor dos ossos do meu amado, seus olhos negros, as piscinas profundas que só nossa papa igualou, tão parecidas com aquelas sombras escuras além do vermelho, sua força, como a dos mortos-vivos, suas artes marciais são todas tiradas da morte. Talvez a bênção dada a ele antes de seu nascimento o tenha mudado mais do que ele mesmo imagina. Foi um momento reflexivo para Albedo, que se perguntou: será que a criança que eu gerarei para meu senhor será parecida com isso? Embora eu tenha esperança que ele tenha asas como eu. Albedo se perdeu brevemente no devaneio, os outros não tinham terminado. Chautiar, em sua postura altiva habitual com a mão perto da boca, riu. Se você quer deixar uma marca para o nosso Deus lá fora, você vai precisar de uma arma melhor do que essa, ou talvez uma armadura. Você está um pouco machucado aí agora. Ela riu um pouco, e Gohan conseguiu rir de volta. Você sempre sabe como fazer um cara se sentir melhor. Ele murmurou alto o suficiente para ouvir, mas você está certa, Lady Chautiar, você está certa. Assim como você, meu senhor, tudo o que posso dizer é, se eu falhar lá fora, não será porque alguém que me ensinou me decepcionou, eu tenho que ir lá fora, mais cedo ou mais tarde, e vocês, todos vocês, me prepararam melhor do que qualquer outro homem no mundo. Não posso pedir mais do que pedi, só posso fazer meu juramento daqui. Ele bateu no lugar em seu peito onde seu batimento cardíaco marchava lentamente para a frente, e espero ser filho da minha mãe em coragem. Para qualquer fim que isso signifique para mim, obrigado a todos, meus professores, que foram como tios. Chautiar e Albedo tossiram discretamente, com os olhos voltados para seu senhor, e tias, e um padrinho que deu a uma criança sem pai, mais do que os imperadores dão aos príncipes. Ainz finalmente cedeu e estendeu as duas mãos. Se você não for dissuadido, então, eu aceito seu juramento, Gohan Moiran, filho de Moira e um morto sem nome, criado do general camponês, governador Henri Mod Bariari, aluno de Sebastian, aluno de Cocytus, abençoado pela escuridão, graduado da grande arena de Arvintar, escolhido do rei feiticeiro. Eu lhe concedo minha bênção em sua resolução. Com a cabeça ainda humildemente abaixada, Gohan respondeu com um profundo: obrigado, majestade. Salvar e abençoar uma corajosa mulher grávida por capricho, e a próxima coisa que sei é que recebo um servo talentoso que, de alguma forma, todos pensam como de alguma forma escolhido? Como esse tipo de coisa sempre acontece? A pergunta sempre chegava a Ainz quando benefícios inesperados surgiam em seu caminho, e ainda assim, todos achavam que era tudo parte de seus planos. Ainda assim, pelo menos você se acostumou com isso na maior parte do tempo. No entanto, mesmo o mais incondicional dos presentes não é dado sem nenhuma razão, e antes que eu faça isso, há uma única coisa que deve ser feita. Ainz disse, e antes que Gohan soubesse o que estava acontecendo, pés esqueléticos estavam sob seus olhos e areia espalhada pelo impacto. Um portal se abriu um momento depois, e Ainz simplesmente deu a ordem: siga. O vazio espiralado, uma magia impossível em qualquer outro lugar, não passava de uma conveniência rotineira para seu senhor, e era algo maravilhoso, mas não assustador para aqueles que conheciam bem seu Deus. Gohan não ficou surpreso com o lugar onde se encontrava. O céu noturno brilhava no alto, milhares de estrelas brilhavam e piscavam, como pupilas nos olhos de uma audiência inumerável. O ar estava frio e soprava levemente através da árvore perto do túmulo. Os galhos farfalhantes e o cheiro da grama só aumentavam a tranquilidade da escuridão. Gohan olhou para a estátua de sua mãe. Ela estava em pose de desafio heróico, lança engastada em ambas as mãos, dentes cerrados, cabelo curto,
ferimentos foram gravados em seu corpo pelo mestre escultor que pegou o grande pedaço de pedra cinza e esculpiu uma obra-prima para marcar seu local de descanso. Abaixo na base da estátua havia inúmeras pegadas pequenas. Gohan soltou uma risadinha bem pequena, atraindo o olhar de Ainz para ele da mão direita de Gohan. Só isso, senhor, só isso. Ele disse e acenou com a mão em direção às pegadas. As pessoas que vivem na casa da minha mãe agora, elas têm filhos pequenos, e gostam de subir em toda a estátua dela, balançar em sua lança, subir em seus ombros, esse tipo de coisa. É mesmo? Ainz perguntou baixinho. Sim, eles estavam fazendo isso uma vez quando eu vim visitar este lugar. Gohan gesticulou para a lápide a alguns metros de distância. Quando eu expliquei quem eu era, quem estava enterrado ali, os pais ficaram mortificados com a conduta dos filhos e se ofereceram para pará-los. Eu disse a eles que não era necessário. Por quê? Ainz perguntou. Por quê, senhor? Ela costumava amar me deixar em seus ombros. Se ela estivesse aqui agora, ela diria que crianças brincando em um monumento a ela é prova de que ela não morreu por nada. Gohan estendeu a mão e tocou a pedra onde uma ferida estava gravada. Vá em frente. Ainz disse em voz baixa, você sabe que quer. Gohan deu pequenos acenos e foi até a lápide. Ele afastou um pouco de musgo e leu novamente, Moira, nascida no verão da 100ª colheita da rainha, morreu em seu 28º ano, heroína do cerco de Crossroads, que ela descanse na paz que a vida lhe negou. Mãe, eu consegui, eu cresci, eu sou um homem. Como sempre fui tão impaciente para ser, eu sei que eu era uma criança difícil, diferente, quieta, eu não conseguia sentir o que os outros sentiam. Eu não entendia o que você entendia, sinto muito por isso, mas eu não sou mais uma criança, onde quer que seu espírito esteja, espero que seja um lugar feliz, com boa cerveja, leite morno, sol e grama verde, livre de medo, livre de dor, e eu sei que você não vai ouvir isso, como boas mães nunca fariam, mas eu estou pedindo a você de qualquer maneira para não se preocupar comigo. Eu tive bons professores, todos, da Demônio do Oeste, a General Camponesa, ao Mordomo de Aço, e a Espada de Nazarick. Não há nada com que se preocupar, então não se preocupe comigo, apenas esteja onde quer que esteja, e um dia, algum dia, não sei quanto tempo a partir de agora, eu me deitarei pela última vez e nos encontraremos novamente. Sua voz falhou e uma mão trêmula tocou a pedra. Ele pressionou sua testa contra ela enquanto falava. Quando eu fizer, terei histórias infinitas para lhe contar. Farei o meu melhor para seguir seu exemplo, servir bem a sua majestade, e eu nunca o esquecerei. A brisa balançava seus cabelos e os jogava levemente para trás, uma carícia que trouxe de volta uma lembrança que ele havia esquecido há muito tempo. Aí está. Gohan, a Vila Sagrada de Carne, o lugar onde nosso Deus desceu ao mundo, se as histórias forem verdadeiras. Moira disse segurando-o em seus ombros na grama alta varrida pelo vento da colina, ela apontou para as paredes poderosas do crescente assentamento, seu longo cabelo castanho carregado pelo vento, ele se abaixou e passou as mãos por ele, apenas um olho na cidade do Deus da Morte, e o outro no modo como o cabelo dela ondulava em volta de seus dedos, e sua grande maciez sedosa. Se formos lá, pode ser que tenhamos a chance de mostrar a ele o que sua bênção trouxe ao mundo, para que ele saiba que não desperdicei seus dons. O que quer que Moira tenha dito depois disso, não voltou à sua mente, tudo o que ele lembrava era do seu movimento repentino quando ela deu um passo à frente na grama e saiu da sombra da árvore sob a qual eles pararam para descansar, e voltou para a luz do dia novamente. Ele sentiu um nó na garganta com a carícia da brisa, e lentamente se levantou, adeus, e, até a próxima vida. Ele sussurrou para o túmulo, e se virou para o rei que esperava. Meu senhor, meu Deus, por que você precisava? Não, como você sabia que eu precisava fazer isso? Gohan perguntou com os olhos voltados para os orbes vermelhos brilhantes. É algo muito humano falar com os mortos, afinal, eles estão sempre conosco. Ainz acenou com a mão e fez uma pausa. Um momento depois, o portal escuro e espiralado apareceu a alguns metros da simples casa camponesa, e a dupla passou por ele novamente, e deixou o túmulo para a noite silenciosa, e a estátua para sua vigília solitária, um testamento para uma guerra que já era história para uma geração crescente. Gohan conhecia a maioria dos lugares em Nazarick,
exceto alguns que eram estritamente proibidos, exceto para aqueles que trabalhavam dentro deles, o espaço de trabalho da demonia peituda, o escritório do demiurgo, as câmaras do neuronista e um punhado de outros. Não demorou muito para Gohan perceber que estava seguindo o imponente monarca morto-vivo para um lugar completamente desconhecido. Para onde quer que ele fosse, o salão estava vazio. Você vai precisar disso. Ainz disse enquanto se aproximava de uma série de estátuas em alcovas, sua mão arrancou de um buraco no ar, um anel simples, use este anel somente depois que passarmos em segurança, caso contrário, você morrerá antes de saber o que o matou. Ainz o instruiu, e a pele pálida do rosto sempre plácido de Gohan olhou para o deus esquelético imponente com surpresa. O anel fechou-se em um punho apertado em sua palma como se ele estivesse preocupado que pudesse ser perdido. Ainz não disse mais nada a princípio, ele simplesmente retomou a caminhada pelo longo corredor, seus passos sozinhos criando som, ecoando irregularmente nas paredes de pedra escura do interior. Meu senhor, posso perguntar, de quem são todas essas estátuas? Gohan perguntou inocentemente, e isso foi o suficiente para parar o rei feiticeiro. Eu nunca falei deles para você, falei? Ainz perguntou, sua mão estendida para cair na estátua de um de seus amigos mais queridos, Bukubuku Shagama, Ubert, Nishikienrai, Eroero, Blue Planet, Vitebrin, Touchme. Ainz percorreu a lista de nomes até que ele tivesse falado todos eles. Esses eram meus amigos, minha guilda, minha família, há muito tempo, muito antes de você nascer, em um lugar muito distante daqui, eu encontrei verdadeira camaradagem entre eles, mas, meu senhor, se é muito difícil dizer, se eu não deveria ter perguntado. Gohan disse e abaixou a cabeça em pedido de desculpas. Não, talvez seja melhor assim. Ainz respondeu e olhou para a estátua de Touchme, um dos meus servos, um que você conhece, uma vez me disse: pessoas se encontram, e pessoas se separam, e é assim que a vida é. Se eu tivesse ouvido esse ditado quando nós, 41, estávamos todos juntos no nosso auge? Eu nunca teria acreditado, pensei que ficaríamos juntos para sempre, meus amigos e eu. Ainz ficou parado, e Gohan perguntou com gentil humildade: Como eles morreram? Ou estou indo longe demais? Gohan engoliu em seco com a inesperada e óbvia sensação de perda no ser que ele chamava de seu salvador. Até onde eu sei, eles não morreram, no entanto, eles fizeram outras escolhas, escolheram ir, um por um, eles foram para, em seus termos, outro mundo, então 41 se tornaram 40, então, com o passar do tempo, tornaram-se 30, então lentamente em direção a 20, finalmente, havia 2, e finalmente, 1, eu os chamei novamente para virem até mim uma última vez. Apenas um o fez, eles me desejaram boa sorte. Então eles se foram novamente. Naquele dia, eu encontrei este mundo. Seu mundo. Ainz contou a história com uma sensação sombria de tristeza que seu supressor emocional lutou para derrotar. No entanto, ele não havia terminado. Meus amigos, eles eram imbatíveis, mas agora se foram de qualquer maneira. Conforme vocês vão para aquele mundo, vocês terão suas melhores chances se forem com companheiros, Nemu e Kulderika, por exemplo. Elas devem estar terminando seu treinamento também, talvez ir com eles, ver o mundo em geral, e cuidar uns dos outros. Ainz deu o conselho, e não pôde deixar de pensar, isso parece mais sábio do que eu penso que sou, mas ainda faz sentido. 3 especialidades diferentes, eles já confiam um no outro. Gohan manteve a cabeça baixa, isso é sensato, senhor, vou abordar o assunto quando chegar em casa. Quando fizerem isso, e elas aceitarem, lembrem-se de que vocês sairão como um time, suas vidas dependem uma da outra, vocês podem muito bem morrer juntos, ou, pior talvez, um ou mais podem morrer e vocês seguirem sozinhos, elas são um par talentoso, mas ainda é um mundo grande e perigoso, as escolhas que vocês fizerem ditarão a chance que vocês têm de sobreviver até a velhice. Ainz deu o conselho o mais gentilmente que pôde. Então removeu sua mão da estátua e estendeu-a em direção ao longo corredor escuro pelo qual eles estavam caminhando. Agora venham, eu tenho algo para vocês. Ainz retomou a caminhada lenta em direção ao final do corredor. Gohan sincronizou seus passos à esquerda do rei, duplicando o som de seus passos ecoantes no corredor vazio até chegarem a uma porta. Abriu-se com um gemido lento e resistente, o interior lentamente entrando em vista.
Quando o fez, a boca de Gohan se abriu, ele olhou em descrença aberta para o que estava diante de seus olhos: tesouro, montanhas dele subindo impossivelmente alto, ouro, platina, metais, armas que estavam além do preço, e o que era mais, ele desapareceu na escuridão além de sua vista. Daquela escuridão surgiu o filho de rosto inexpressivo de Ainz Gon. Vater. Viu Komen e Meneaus. O ator de Pandora curvou-se com um floreio profundo que varreu uma mão diante de sua cintura e a outra se esticou na altura dos ombros. E Mestre Gohan, o jovem salvo e abençoado pelo próprio Vater. Como você está, completamente imundo, presumo que você se formou hoje. Das Isgut. O que o traz aqui hoje? Ainz se encolheu mentalmente pela milésima vez com o discurso melodramático e as ações do ator de Pandora. Ele mal suprimiu o suspiro desnecessário de pulmões inexistentes, um presente, para comemorar todo o seu trabalho duro ao longo dos anos que o levaram até hoje. Ainz levantou um dedo esquelético. Ele pode escolher uma coisa para levar consigo: uma armadura, uma espada, um escudo, uma lâmina, ele pode levar o que quiser. Meu senhor. Os olhos negros de Gohan se encheram de lágrimas. Eu não posso ser digno de nada aqui. Ele olhou entorpecido ao redor do tesouro de riqueza e poder incompreensíveis. O ator de Pandora apontou para ele dramaticamente e quase gritou: talvez não, mas com o tempo, talvez você se torne assim, Gut-Skind. Agora escolha. Gohan começou a andar pela sala, como um zumbi, atordoado, a princípio. Como isso pode ser? Como isso pode ser real? Como isso pode ser? Como isso pode ser real? Como isso pode ser? Como isso pode ser real? As perguntas corriam em um loop constante e ininterrupto em sua mente enquanto ele contemplava anéis e armaduras que fariam soldados comuns como deuses da guerra e camponeses tolos sábios como deuses. Ele apontava item após item, cada um se voltando para o ator de Pandora para aprender o que ele fazia. Cada vez ele sentia apenas mais suor brotando na superfície de seu corpo já suado e fedorento. Finalmente ele chegou a uma grande curiosidade. Pergunta tola, mas por que essa espada está em uma pedra e não em uma bainha? Ah, essa é a Excalibur. Uma arma lendária de outro mundo, que dizem pertencer a um grande e nobre rei. Apenas alguém digno do trono poderia sacá-la. Dizem que ela é capaz de virar o jogo em qualquer luta, cortar qualquer armadura e acabar com qualquer vida. Gohan olhou para a espada. Ela brilhava com luz sagrada dourada. Ele sentiu seus dedos tremerem. Ele fechou os olhos e ouviu a lâmina cantar para ele e acariciar seus ouvidos. Ela cantava canções de glórias ainda a serem contempladas, batalhas a serem vencidas. Ela lhe prometia um nome imortal se ele a carregasse consigo para fora da escuridão e para a luz do mundo em que ele ansiava por escrever seu nome. Gohan estendeu a mão e olhou por cima do ombro. Mesmo isso, Majestade? Ele perguntou. Ainz não respondeu, apenas acenou com a mão, convidando o jovem guerreiro a pegá-la se quisesse. O braço de Gohan virou de cabeça para baixo, de modo que seu cotovelo estava para cima. Seus dedos envolveram a lâmina no bloco de pedra grossa. Puxe para fora. Puxe para fora. Pegue. Cada fibra de músculo, cada fragmento de osso e tendão, todos diziam para reivindicar esta espada, mas quando seus dedos envolveram o punho polido, ele parou. Pessoas se encontram e pessoas se separam. Você pode perdê-los. Eu cresci. Ela não morreu por nada. Palavras e pensamentos passaram por sua mente em rápida sucessão. O aperto forte que ameaçava arrancar a espada de seu lugar de descanso começou a afrouxar. Gohan? Perguntou Ainz. Não. Não. Eu não sou digno disto. Eu não sou rei. Talvez um dia? Mas quando eu alcancei isto? Eu pensei em mim mesmo. Se eu me tornasse um rei com isto, eu seria um rei ruim. Eu não quero ser isto. Eu fui abençoado pela mão de Deus antes do meu nascimento, algo que eu não merecia naquela época. Eu definitivamente não mereço isto agora. Se eu aceitasse, eu seria um homem que minha mãe se arrependeria de ter dado à luz. Eu vou escolher outra coisa, mas se não for pedir muito de você, poderoso Deus, eu posso fazer um pequeno pedido? Gohan ajoelhou-se novamente enquanto terminava de falar, sua cabeça abaixada e mãos em um joelho enquanto o outro se dobrava para trás atrás dele. Você pode perguntar. Ainz respondeu de onde estava, a alguns metros de distância. Um dia, deixe-me vir e tocar esta espada novamente, talvez então eu serei digno. Gohan perguntou,
mesmo que eu não possa pegá-la, apenas uma chance de tocá-la e saber meu valor, ou a falta dele, isso é tudo. Gohan engoliu em seco e amaldiçoou a fraqueza de sua própria ambição egoísta que os breves momentos fizeram com que ela o encarasse como um reflexo feio no espelho. Isso será aceitável, agora, escolha outra coisa, algo mais adequado para você. Ainz disse com um aceno de aprovação, compartilhado pelo ator de Pandora, mas que Gohan não percebeu quando se levantou e deu as costas para eles. Finalmente, caminhando entre duas pilhas de moedas de ouro, ele se viu olhando para outra coisa, uma lâmina reta chocantemente simples que parecia bastante deslocada entre tantas peças ornamentadas. A proteção transversal era curta, apenas o suficiente para passar da mão, era mais curta do que o comprimento padrão de uma espada longa, claramente destinada ao combate corpo a corpo, mas era mais longa do que uma cimitarra. O simples punho envolto em couro era moldado firmemente e tinha ranhuras para a mão do portador que poderiam muito bem ter sido feitas para o próprio Gohan. Ele pegou a lâmina e a segurou acima da cabeça. Ator de Pandora, o que é isso? Gohan gritou de além das moedas. Um som de palmas das mãos do guardião se juntando precedeu outro grito. Ah, isso é um Uferet. Eu sempre o chamei de Sunderblade, ele destruiria as armas daqueles que se opusessem ao seu portador. Gohan balançou a espada na mão algumas vezes, dando a ela alguns golpes de prática. Ela girou com facilidade, perfeitamente equilibrada, apesar de sua aparência comum, apenas segurando-a, ele podia sentir o poder fluindo através de cada pedaço de metal impossível no reino impossível. Gohan retornou à entrada carregando a lâmina de lado na frente de si, abaixou-se sobre um joelho novamente, curvou a cabeça e a levantou. Com sua permissão, meu senhor, esta é minha escolha. Com isto, posso destruir as armas daqueles que ameaçariam meus amigos e desenhar um círculo na terra ao redor daqueles que amo. Com isto, posso protegê-los. Ainz colocou sua mão esquelética na testa de Gohan, e se lembrou da maneira como ele colocou a mesma mão na barriga de Moira por um capricho ocioso mais de uma década e meia antes. Ela caiu lutando pela minha vontade. Se você fizer como ela fez, você a fará chorar na vida após a morte. Não por muito tempo, pois eu estaria com ela novamente. Minha mãe não se oporia a isso. Por favor, abençoe-me, e minha escolha, antes que eu vá. Gohan pediu com a mais profunda humildade. Embora conhecesse o poder daquela mão morta-viva, seu batimento cardíaco estava firme e calmo, sem dúvida na vontade de seu Deus. Então, em nome da lealdade e da fé, pela sua verdade de caráter e determinação, eu o abençoo como uma extensão da minha vontade. Vá, junte-se aos seus amigos, forme seu grupo e escreva minha vontade no mundo, no grande conhecido e no grande desconhecido. Ainz deu um passo para o lado, acenando para o espaço além da porta. Retorne pelo caminho que veio, um portal estará esperando por você no final, você pode devolver o anel então. Ainz instruiu o garoto. Obrigado, meu senhor. Gohan chorou, levantou-se e fez menção de ir embora. Você vai precisar de uma bainha para isso, Mein Kleiner Bruder. O ator de Pandora disse, e alcançando uma dimensão de bolso própria, ele tirou um desenho simples de couro marrom com uma tira para prendê-lo a um cinto. Ele jogou para o garoto que havia se tornado um homem. E quando Gohan o pegou, ele deu um sorriso raro e grato para trás. Ele então embainhou a lâmina e correu pelo corredor, em direção ao portal que o levaria para a carne. Vá ter, porque você não o avisou sobre a Excalibur, que ela o mataria se ele não fosse digno, perguntou o ator de Pandora quando estavam sozinhos. Porque se ele fosse o tipo de homem que sua mãe queria que ele fosse, ele não precisaria de um aviso para saber que não deve aceitar. Agora eu sei, e posso deixá-lo fazer minha vontade. Ainz respondeu enquanto se virava para sair, seus olhos já estavam nas estátuas distantes de seus amigos. Mein Vater é verdadeiramente sábio. O ator de Pandora disse calorosamente enquanto se aproximava de seu criador. Talvez não sempre, mas pelo menos desta vez. Ainz pensou, e fez menção de deixar o tesouro e passar pelos monumentos de um passado desaparecido, mais uma vez, sozinho.